Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje sexta-feira, 23/7 de 2021, 10 horas e 36. Nós temos uma manhã fria aqui em São Paulo, no momento 17 graus, mas quando eu iniciei os trabalhos hoje estava muito mais frio, 12, 13 graus. Eu convido vocês para a Maratona 14 Bis, vamos decolar no domingo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só colocar e-mail, garanta o seu lugar. Tem uma frase bonita aqui do genial Santos Dumont: não se espante com a altura do voo, quanto mais alto, mais longe do perigo. Então tem tudo que você precisa saber, né? Todas as aulas, os temas, fala da Operação Águia, Desafio Baby Shark. Não se esqueça de entrar no Telegram quando você fizer a inscrição, tem um mini currículo meu aqui. E para quem quiser fazer a inscrição para a imersão 14 no dia 1º de agosto, às 21 horas e 14 minutos, né? 14 é alusão realmente a 14 bis, terá um mega desconto e a garantia de matrícula. Dessa vez será aberto somente para quem estiver na maratona e para ex-alunos, não será aberto para a nossa base, né? Por quê? Porque as vagas são reduzidas, ok? Então quem quer fazer mesmo, faça domingo 21 e 14, ex-alunos recebem o link no dia 2 às 9 horas e vem conosco fazendo história em 2021. Queridos, hoje a gente tem algo exótico, esdrúxulo, em algum grau estúpido aqui no Brasil. Sim, temos sim, senhor. Porém, entretanto, todavia, como age o trader inteligente? Por que eu falo que nós temos algo com esses adjetivos anteriormente citados? Porque há uma alta generalizada, né? Nasdaq, S&P, Dow Jones, VIX para baixo, Reino Unido, tudo subindo, nós vamos estudar. E a gente tem ruídos políticos aqui no Brasil que descolam o nosso mercado estupidamente, né, do exterior. Porém, entretanto, todavia, o trader inteligente, ele controla as suas emoções, ele procura entender aquilo que está acontecendo. Então tem realmente pressão vendedora, né? 61% contra 38%. É como se a gente tivesse um cenário de caos lá fora, um cenário negativo, com tudo caindo. Sim, houve a queda do minério ontem, pode ser algum reflexo, tal. Então a primeira coisa que ele faz, né? Ele procura entender, né? Isso é algo que a gente ensina. Eu estou dando uma palhinha aqui do... Ele vem aqui, a gente tem o site Unibroker, que é do meu amigo, apesar que eu não tenho contato faz um tempo, mas fomos já muito próximos, o Carlos Martins, né, do Trader Gráfico, os companheiros de Expo Money. Ele procura ver o que está derrubando o preço aqui. Então, por exemplo, teve Magazine Luiza está nos holofotes, junto com SUSB, Vale está derrubando o preço. Então o que eu consigo ver? Eu consigo de repente colocar aqui esses ativos na tela. Ó, você vê que está diminuindo a pressão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu usaria um racional de compra, né? Então o racional de compra para pegar o quê? O movimento de uns 500, 600 pontos. Então seria uma compra naquela região que a gente estava vendo ali, 126,050, 126,060, para entregar uns 500 pontos acima. Vamos ver se vai? E vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Então, vamos ver se o racional funciona. Então, eu pego, por exemplo, essas ações, ó, SUSB3. Né? Então, valendo aí seria na compra na região de 126,050 para ganhar um tiro de 500 pontos. 550, vai? Vamos colocar 126,600. Então, eu pego, por exemplo, um ativo como o SUSB. Né? Tem uma inclinação de base. Será que não está rompendo, descendo para formar um pivô? É possível, né? MGLU 3. O ativo está numa região de topo anterior, né? Média de 21, rompimento falso de 22,70. E a Vale, né? Então eu pego aqueles ativos com peso, né? A Vale tem um viés altista. Será que ela não, daqui a pouco não está no terreno positivo? Quer dizer, vale a pena uma compra, né? Então está até um pouquinho abaixo do que a gente falou, né? Isso é um raciocínio com delay, tem o grupo fechado, mas eu digo se a gente estivesse numa aula, por exemplo, no desafio de day trade, ou na própria Maratona 14 Bis, que vai ter o desafio Baby Shark. Eu fiz um raciocínio essa semana
deu 770 pontos de lucros que eu compartilhei. Então vamos colocar uma meta aqui. Então compra 126,050. Vamos colocar uma meta de 600 pontos. Então seria para comprar 126,050, entregar 126,650. Será que vai? Vamos ver ao longo do dia, a gente vê se muda alguma coisa aqui na pressão. Então é isso, aí eu volto aqui e faço o roteiro, né, que é comum aqui aos nossos estudos. Então a Bolsa do Japão, ela não operou, então eu não vou estudar, vou falar aqui da Bolsa da China. Nós temos uma queda, né, de 0,68. O minério na semana fechou em queda de 9%. Né? Isso pesa quando o camarada vai fazer as contas no frigir dos ovos, né? Mas na semana a China subiu 0,31, respeitou a média de 21 períodos. A gente tem aqui o ativo sobre a média de 21, né? Mas esse gap de repente pode ser fechado e entrar compra aqui, enfim, não é nada alarmante o que acontece na China, na minha humilde visão. Depois a gente tem o MME. Aqui sim tem uma situação bastante esdrúxula, né? Na semana está caindo 1,92. Se perder essa LTA aqui, aí realmente a coisa pode complicar, né? Mas ainda não perdeu. E para quem acompanha, né, o nosso trabalho, essa queda do MME não é exatamente uma novidade, né? Tá sentindo média, pode testar a LTA, mas eu penso que não perderá essa LTA, mesmo que ela seja testada. Aí é a minha opinião. E aí o que a gente vai ver aqui que está alinhada com essa leitura de fluxo para mercados emergentes, apesar do Brasil não ser o único país emergente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você pegar aqui os estrangeiros no mercado de ações, né? Eles estão vendidos em 5.457.213 até o dia 20. Só que aí eu vou logar aqui o meu broadcast para mostrar uma novidade a vocês a seguir. Então nós temos aqui o petróleo. Qual que é o desempenho do petróleo no semanal, né? O desempenho no semanal alta de 0,57, um forte sinal de fundo sobre a média, ó. Tanto o Brent quanto o WTI. Respeitaram o topo anterior em média de 21 no semanal. Isso é extremamente importante, extremamente relevante, correto? E aí nós temos os Treasuries de 10 anos norte-americanos, né? Que devem subir aqui para testar a média de 21, na minha visão. Aí o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele mantém um viés altista, né? Dólar forte no curto prazo. Temos o índice Nasdaq. Como é que está o desempenho do índice Nasdaq na semana, né? O índice Nasdaq na semana, uma alta de 2%, ó, um candle forte, respeitando o topo anterior. Desempenho do S&P na semana, ó, 1,37, topo anterior respeitado. E o nosso amicíssimo Dow Jones, né? Média de 21 respeitada, está praticamente na máxima histórica o Dow Jones. Correto? Se bobear hoje, é que na verdade a máxima histórica foi marcada 35,091, nesse dia aqui 35, eu já tinha até visto isso, 0,90, mas está 35,994, né? Aqui, deixa eu ver, 35,090, 34,993, então falta um pouquinho para o TH. E o VIX, né, que é sempre um termômetro importante, ele está em baixa, testando uma LTA, como a gente pode ver aqui na tela. Professor, o que dizer sobre o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York? Respeitou a média de 21 e também topo anterior. Como é que está a bolsa do Reino Unido? Né? Isso no semanal, né? Alta de 0,12. Como é que está a França?
Olha, alta de 1,53, aí eu volto no diário aqui. Como é que tá o Eurostock 50, 2,16 de alta, e o índice DAX na Alemanha, ó, tudo respeitando média de 21, 0,82. Então, respeitar média de 21 no semanal é um sinal muito forte. Parece aqui, por exemplo, no índice DAX, uma ilha de reversão, né? Gaps dos dois lados. Eurostock 50, praticamente 3 soldados brancos. França rompendo a LTB e Reino Unido testando a região formada por essa base do triângulo e pela média de 21. Então, realmente, o mercado no exterior demonstrando força. Nós temos Ibovespa em dólares. Eu penso que haverá aqui o estresse da média de 21 como resistência. O BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado, vezes 2, talvez desça para testar essa LTA, seria o caminho mais provável. E aí nós teremos o milho, tendência de alta, né? O milho, na minha visão, desde lá de baixo, caminha para fechar gap a 101,37. Então, antes de eu fazer os ativos fixos aqui no Brasil, eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, hoje é o dia dos PMIs, né, pessoal? Mundo afora, né? E uma novidade, né, que eu comentei anteriormente, que eu diria aqui para vocês. Ó, investidor ingressa, estrangeiro, né? Ingressa com 509,1 milhões na B3 no dia 21 de julho. Então, olha o que diz ali, olha que maravilha esse resuminho, ó. Após os seus dias de saída, os investidores estrangeiros ingressaram com 509,127 milhões na B3 na última quarta-feira, dia 21. No dia, o Bovespa encerrou em alta de 0,42 a 125,929, o giro financeiro 24,7 bi. Então eles compraram, né, depois de várias sessões de venda. Ok? Ó, e por exemplo, ó, se a gente tivesse numa aula ao vivo, maratona 14 bis e tal, já estaria dando lucro, ó. Tá vendo aqui? Então lembra que a gente falou numa compra a 126,050 para entregar a 126,650? Se eu bobear antes da gravação, bate no alvo. Então você só tem a ganhar na maratona 14 bis. Se inscreva, link na descrição do vídeo ou na nossa bio do Instagram. E aí vai ser compartilhado esse tipo de racional compartilhado. Aqui eu estou fazendo a gravação, na hora que você vai ver, vai ter um delay, né? Na semana da Maratona 14 Bis vai ser em tempo real pelo Telegram, ok? Então agora eu vou prestigiar nossos queridos amigos, nossos queridos alunos que comentam aqui no YouTube. Você é muito bem-vindo, né? Para comentar aqui, se inscreva também no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like também, até eu vou deixar o meu aqui, ó. Ok? Fabiano Beccatini, seja sempre bem-vindo. Beccatini, bom dia a todos. Poderia, por gentileza, ele pede a Mobile Even Lavi, claro. Então vamos estudar os ativos aqui que o nosso querido amigo solicitou. Olha, a Mobile, né, é uma ação que sempre interessa, né? Eu acho que todo investidor ali, ele fica de olho na Mobile porque é uma boa ação que está descontada, só que não tem sinal de fundo ainda. Quem entra agora seria uma compra assimétrica, né? Aí tem a Even. A Even é uma empresa com bons fundamentos. É que, pessoal, fluxo é fluxo, né? Às vezes o mercado ele não direciona para um determinado setor, concentra em outros, é o caso da Even, por exemplo, né? Mas pode ter aquele padrão do fundo mais alto que o anterior, pode, né? Deixaria aqui um fundo importante. E tem a Lavi. Né? Seria incoerente eu dizer que, por exemplo, Lavi não está num ponto interessante se eu estou com Melk e Cury, né? Então talvez esteja preparando para romper um pivô aqui a 8,05. Tem essa possibilidade, acho factível. Eden dos Traders, top, professor, fiz a entrada para entregar no 126,500 e pimba. Neste momento deu alvo e vim aqui deixar meu muito obrigado. Deus abençoe você sempre, mestre, obrigado. Foi um racional, né, de uns 800 pontos que a gente falou ali, 700 acho que deu 770 pontos.
E é isso, né? Muito obrigado aí pelo reconhecimento. A galera mandou alguns e-mails, alguns do direct do Instagram, o Eden aqui dos traders aqui no YouTube. Eu fico feliz com o reconhecimento. Alden Thiago, professor, seus fundamentos têm sido muito assertivo. Obrigado por tudo, aprendi muito, sou grato por isso. Deus abençoe, se possível verificar Ezetec. Maravilha, saúde e paz a todos, Top Traders é top. Obrigado pelo seu reconhecimento, carinho e amizade. Vamos fazer TC3 aqui. Ezetec. Bom, Ezetec é mais um caso, né? Ativo com bons fundamentos. Você vê que o setor está revelando bons números, mas a moda é vender construção, mercado imobiliário, realty. E é isso. Seria uma compra assimétrica, não tem sinal para quem for entrar, né? Felipe Falcão, muito bom dia a você, todo mundo de Pernambuco. Ele pede Lame 4. Bom, a Lame 4, o setor em si não vive o seu state of art, né? O ativo negocia numa região interessante, mas sem força, né? A volatilidade subiu, estabilizou. Sabe aquela história assim? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não, eu acho que não está num ponto tão interessante, ok? Aí a Jamile Cotrim pede Neogrid, seja sempre bem-vinda. NG RD3. Esteve aí nos holofotes, né, também nos últimos dias. De repente um pivô de alta no 7,50, né? Talvez o ativo esteja no movimento de acumulação. Isabela Reis, eu não lembro de ter visto a Isabela aqui, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Ela pede a DIR e a 3R. DIR é uma empresa extremamente técnica, né? Já fez parte de carteiras nossas. É um ativo com fundamentos muito bons. Independente disso, ó, o gráfico muitas vezes adianta o sinal, tá vendo aqui, ó, que era uma venda, né, rompimento falso, fora da banda, dentro da banda, e veio na região de fundo, que tinha marcado aqui no mês de maio. Aparentemente está armando um pivô que seria confirmado a 14,24, né? Fundo, topo, fundo. Correto? E seja muito bem-vinda e disponha. E pessoal, comentem na área de comentar, né? Aqui nesse espaço aqui, o Top Traders é a casa do investidor. Você é bem-vindo, pode perguntar se tiver alguma dúvida, por mais simples que seja. Você é tratado com respeito, com carinho, e eu respondo. Se eu não souber, de repente se uma pergunta mais complexa, eu pesquiso. Então sejam sempre bem-vindos aí e atuem na área de comentários. Aí é aquela história que eu sempre conto, né? Daí aprendemos juntos, né? Como somos uma família e uma comunidade, faz sentido. Olha, a 3R, né? Topo mais baixo que o anterior, quebra o padrão topos e fundos ascendentes. Não chegou a fechar esse gap aqui de baixo, primeiro sim. Eu acho que comprar, né, o ativo com essa tendência com gap aberto, eu não faria. E se eu fizesse, colocaria um stop curto abaixo da mínima do dia anterior. Seria a minha estratégia. Ok? O Sandro Grigo, boa tarde, professor. Seu índice de acerto está absurdo. Vai errar provavelmente, mas por enquanto acertou todas no mini índice, passaporte black, exato. Tanto no day trade quanto no swing trade. Muito obrigado pelo seu reconhecimento. Isso fortalece, dá ainda mais credibilidade e força para a nossa missão. Eu fico muito feliz quando o aluno participa, reconhece, isso daí me traz uma energia muito positiva. Eu fico extremamente contente e agradeço em nome de toda a minha equipe. Web Bio, Netflix perdeu vários assinantes nos Estados Unidos e por aqui ocorreu o mesmo. Hoje, no Twitter vejo uma onda de cancelamentos devido ao aumento nos planos. Tem os ativos, saiu o balanço também da Netflix, né? É que caramba, né? A Netflix, eles oferecem um serviço
fantástico por um valor tão baixo, e aí as pessoas ainda têm uma série de críticas e tal. Eu tenho dificuldade de entender esses negócios, né? Mas é uma grande empresa, enfim, vamos ver o gráfico aqui. O ativo está descontado, né? Tinha um sinal ontem, hoje não está desenvolvendo o sinal, mas está descontada, está longe das máximas aqui. De repente, dá até para traçar uma LTA aqui, deixa eu ver. De repente, se voltar a trabalhar acima dessa LTA, pode dar samba, como diria o poeta. Certo? Bom dia, mestre. Poderia analisar esse APR4, claro. Então vou colocar esse APR4 aqui na tela. É um ativo, né? A gente vem comentando sobre ela. Ela tem uma coisa, né? É quando a ação tem baixa volatilidade histórica. E outra coisa é quando essa volatilidade histórica ela é... Não, uma coisa é quando tem baixa volatilidade histórica de forma estável, que é o caso de ACPR4. Eu não gosto de operar esse tipo de ativo, né? Só ajeitar o meu fone aqui. Outra coisa é quando ela tem picos e vales de volatilidade, né? Mexe muito, tal. Ativo muito estável, né? Para quem pensa em bater renda fixa, alguma coisa para longo prazo, eu acho que faz sentido. Mas para fazer trade, assim, mesmo para uma carteira, não, né, na minha visão. Mas entre a compra e a venda, compraria, se tivesse paciência aí para esperar o ativo fazer preço. Rafael Jardim, sempre aí conosco. Fala, professor, tudo na paz. Gostaria de agradecer pelos ensinamentos. Essa última dica de proteger patrimônio trabalhando vendido foi de vital importância para os meus investimentos. Força, saúde e paz. Nunca deixa bater para os alunos Pelinha. Pode analisar essa Sabesp, por favor? A fase está tão boa que a gente não tem... Faz tempo que não tem nem crítica, né? Mas sempre tem um ou outro que... Né? Só que a fase está tão boa aí nos últimos meses que até os críticos aí têm elogiado. Alguns até me mandaram um e-mail reconhecendo e convidaram até para live. Agora para live eu não aceito. Camarada detona a gente justamente, fala um monte de besteira, depois quer fazer live, e aí não. Eu vou fazer live com o Vlad semana que vem, que é meu amigo, querido amigo, competente, um cara do bem, né? Vou fazer live com ele 19 horas na quarta. Agora, camarada fala da gente sem conhecer, né? Opera com R$1.000 na conta, aí acha que é professor, aí depois quer fazer live, aí não. Com o Vlad eu faço, o Vlad é meu amigo. Agora, a Sabesp, por exemplo, ó, será que tem um eixo de W aqui? Já é uma situação que o gráfico está mais pronto para compra, né? Diferente de outros ativos que vimos anteriormente. Então, semana que vem no canal do Vlad, lá o Fábio Figueiredo, live 19 horas. Victor Pinheiro, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Victor, ele pede a Marisa, é a Mar 3, assim será feito. Então a Mar 3 aqui na tela, a Marisa, rompimento falso desse ponto, 8,19. E o que divide o joio do trigo mesmo é LTB, simples assim, sendo objetivo. Antoninho, boa tarde, professor, poderia estudar home, estou comprado desde maio, com preço médio 27,92, porém os voos dela são de galinha. Será que vale a pena guardar mais um pouco? A Sabesp você está pedindo, eu já fiz, já que está descontado em região de suporte. Ele fala da Sabesp, tal. Sabesp tem um gráfico interessante, sim. Daí ele pede home. Eu farei aqui. Bom final de semana para você e para sua família. Obrigado pela participação. No caso da Home, né, ela está tentando consolidar fundo onde ela o fez em 23,47. Acho que os compradores estão ressabiados com esse gap aqui. Teve um aumento de volume interessante e eu penso que o divisor de águas 26,21. Daí realmente a compra ganhará força. Eu fui nadar hoje de manhã, estava muito frio na hora que eu saí
da academia. Aí a voz sente um pouco aqui. Eu fui nadar cedo, aí nadei, fiz um pouco de musculação. Eu acho que depois do almoço eu vou no Muay Thai, bem depois do almoço, né? Eu tenho 42 anos, se não mantiver o corpo em movimento, esmurece. E o esporte ele é bom, né? Libera hormônios. Enquanto eu tô nadando, por exemplo, eu tenho várias ideias, é um momento íntimo ali que você tá vivendo. E eu particularmente, eu não sei se eu tô falando bobagem aqui, eu compartilho, né, algumas coisas da minha intimidade aí com vocês, afinal somos uma família. Muitas ideias e inspirações eu tenho enquanto eu nado. Fazendo natação, momento íntimo, tranquilo. Muitas ideias enquanto eu faço natação. Pessoal, Ambev tem cara aqui de oco, né? Mas é difícil imaginar que ela vai perder o 16,82. Aí você fica olhando para o gap. Seria uma armadilha aqui para os vendidos, né? É uma hipótese. Aí a gente tem B3, SA3, entre a compra e a venda eu compraria. Ela respeitou aqui afinal essa LTA. Vou deixar na cor padrão aqui, eu uso o azul. Normal, e vou deixar a extensão contínua, né, para que a gente possa acompanhar o movimento, né? Essa linha de retorno, como o mercado está longe dela, eu vou apagar. E é isso, aparentemente o ativo tem uma simetria em V que vai trazê-lo a 17,21 aqui em cima. Aí eu tenho a seguir aqui na tela, temos BBAS3, o rompimento de 32,64 acionará se ocorrer um pivô de alta, isso é importante. Será que nós vamos ver o velho e bom padrão que tem ocorrido aqui no curto prazo do fundo mais alto que o anterior? É uma hipótese, né? Só que o ativo está anêmico hoje, né? O Brasil está descolado do exterior, mas enfim. Aí tem Bradesco sobre uma LTA, um ponto importante. Aqui, se romper aqui um possível eixo a 24,61, reforça o possível rompimento nos próximos pregões de R$26, mas não agora, né? Uma semana para isso, talvez mais. E no caso de Itaúsa, ativo caranguejo que o pessoal brinca, né? Na minha visão, se romper 11,22 adicional pivô de alta, ganha força para o teste aqui de 11,64 da própria LTB que nós temos aqui na tela riscada em azul. Eu olhei para minha amante aqui e coloquei o gráfico de Itaú. Amante, no caso, é local web, tá? Rompimento falso de 28,96. Se romper 29,66 faz um pivô de alta discreto, que provavelmente explode a média junto e traz o preço no ponto-chave, eixo de W possível a 30,85. Aí aqui a gente vai ter Santander. Mesma coisa, né? 41 é um ponto-chave, porque acionaria um pivô aqui se houver acionará, né? Se houver um rompimento, que na minha visão traria o preço em 2, 3 sessões a 42,53. E aí por fim temos o IFNC, Índice de Setor Financeiro, a mesma leitura. Eu vou explicar melhor aqui no IFNC o que eu estou dizendo anteriormente. Você tem um eixo de W, uma figura grande aqui. E aí é o padrão praticamente dos últimos ativos que eu estudei. Aí você tem aqui uma LTA. Esse padrão do fundo mais alto que o anterior, de não haver o toque do fundo anterior, ele tem sido comum. E geralmente, alguns dias depois, o ativo desenvolve um movimento de alta. Aí nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo mais baixo que o anterior. Se houver o rompimento do topo, que no caso aqui é 12.182, você tem um pivô de alta, uma inflexão desse movimento de baixa. Correto? É sobre isso que eu estou falando. Petro está anêmica também, uma mini férias aqui, só que tem um ponto, tem um segredinho aqui, ó, 27,27. Se romper, vai embora. Na minha visão, acho o cenário mais provável. Acredito que a Vale reduza significativamente essa queda de hoje, né? Só tem candle verde aqui, está perto das médias, uma simetria em V com alvo a 116
reais para os próximos pregões. E aí China 11, a China 11, a China 11, né? Esse ativo China 11, agora ela está fazendo o movimento que eu comentei que eu acreditava que ela o faria. Então ela começa a ficar interessante. Por quê? Porque ela está com um candle mais violento, perdendo 9,64. O que a gente vai fazer aqui em China 11? A gente vai tentar achar aqui uma linha de retorno. Então eu venho aqui em reta. Aí ela começa a ficar interessante, porque ela está agredindo o fundo a 9,64 e está tocando uma linha de retorno. Aí eu tenho VVB11, eu não acho tão interessante esse ativo no momento, ele é diretamente proporcional ao dólar, acho que o movimento de venda foi aqui, compra aqui, no momento eu não vejo nada tão interessante. Curi 3 continua ali, na minha opinião, acumulando, sem problemas. Mel, que é a mesma coisa, por isso você tem que tomar cuidado com o tamanho de posição para se sentir confortável diante do movimento. E a Local Web fez o que eu falei que ela faria, né? Que ela viria aqui cumprir a simetria em 28 e 26. Eu mantenho ainda o ativo, eu acho que dá para ir um pouquinho mais. Mas logo logo a gente vai realizar lucro em Local Web. Aí temos o DI, né, subindo, né? Aqui no Brasil um cenário de aversão ao risco, enquanto acima de 890 tende a continuar essa toada. E o dólar, né? O dólar em queda, talvez reflexo de alguma entrada de capital estrangeiro. Se a gente observar aqui o intraday, o poder que tem, eu comentei com o meu grupo fechado mais cedo, de um topo mais baixo, né? Detona o preço em relação à sua máxima. E aqui tem algum sinal, talvez, de repique. O ponto-chave é o 5191.500. Aqui no dólar. No caso do Ibov, uma correção de 0,5%, né, destoando do exterior, mas assim como os bancos, se houver um rompimento da máxima de ontem, 126,427, haverá um pivô de alta, talvez capaz de romper a LTB e a média de 21. Hoje o mercado, como o pessoal fala aí no interior, o mercado está frescando aqui no Brasil, né? Tem um rompimento falso, uma sequência de alta, mas precisaria romper 121,60 no BOVA11 para realmente deixar a média de 21 para trás e tocar essa LTB que a gente percebe aí em azul na tela. Mini índice, eu falei de um racional, né? O que fez o mini índice? Repique. O rompimento falso de 125,725 encostou na média de 21. Acima da máxima de hoje, né, 126,945, um pouquinho acima, 127 mil pontos, fica com cara de reversão e não de repique. Né? Então, por exemplo, eu falei no racional de compra 126,050, está caindo agora, mas eu mantenho a minha visão de uma possibilidade de recuperação ainda ao longo do dia, para entregar ali a 126,600, 126,650. E essa região de suporte 125,690 é forte, é importante, vamos ver se segura o preço. Por fim, eu vou colocar aqui o livro de ofertas, para a gente ver se teve um melhor equilíbrio entre a compra e a venda, né? E na verdade não, ó, totalmente desequilibrado, só tem vendedores aqui. Se começar a equilibrar, aí sim pode ter algum nível de alta. Pessoal, então domingo começa a Maratona 14 Bis, o link para você fazer sua matrícula gratuitamente na Maratona vai estar na descrição do vídeo. Depois, se você quiser dar um próximo passo, vai conseguir fazer no dia 1º de agosto, exclusivo para a galera que vai estar inscrita na Maratona, imersão com mega desconto no domingo, dia 1º, 21 e 14, abre o carrinho. Quem não entrar na Maratona não faz matrícula dessa vez, nem pagando mais caro. Um grande abraço a todos, saúde e paz, pessoal, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, valeu!